Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jéssica Teles, eu sou uma mãe homeschooler. Eu pratico a educação domiciliar com meus filhos aqui em casa. E eu uso esse canal aqui para me comunicar com vocês, para compartilhar como está sendo, a experiência de praticar a educação domiciliar. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, abrindo aí meu coração e contando como que foi a minha escolha, pelo que eu fui motivada para escolher a educação domiciliar. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu convido você a continuar assistindo o vídeo, se inscrever no canal, deixar o like aqui, ó, clica no joinha, tá? E me encontre depois da vinheta. Então, minha gente, muita gente me vê praticando a educação domiciliar e acha que isso sempre fez parte do meu sonho, parece que eu sempre sonhei em ser uma mãe que educa em casa, que isso sempre fez parte dos meus planos desde que eu me tornei mãe. E na verdade não, eu nunca imaginei que eu fosse fazer homeschooling, eu nunca planejei fazer homeschooling. De um determinado tempo da minha vida para trás, eu nunca imaginei isso, nunca cogitei fazer isso. Para mim era loucura. Eu achava que essa coisa de educar, essa coisa de ensinar era para a escola, que eu não tinha muita paciência, que aquilo lá não era para mim, E o homeschooling, na minha memória, era muito associado com filmes americanos que eu via, Tinha famílias ali que praticavam homeschooling. Então era uma coisa assim, que não era a minha realidade. Eu não cogitava fazer, era algo distante. Eu não sabia que no Brasil o movimento do homeschooling era tão grande, São milhares de famílias que praticam. Até que meus filhos foram crescendo, a gente foi passando por algumas situações, O Caleb chegou aí na pré-escola e nós tivemos alguns probleminhas aí na escola também. Sobre aquele banheiro conjunto, que falam que não existe, mas que aqui onde eu moro sim existia e existe, na época que eu comecei a praticar homeschooling existia, eu acredito que ainda continua. E aí isso me incomodou bastante. O meu olhar foi: o que está acontecendo com a educação dos nossos filhos? O que eles estão querendo formar? Como que eu vou entregar meu filho na mão dessas pessoas? Mas ainda assim eu fiquei um pouco temerosa, eu vou falar bem a verdade, no começo eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha uma referência, eu não conhecia uma família pessoalmente e pra mim era muito complicado, eu tinha muito medo mesmo. O meu início de tentar optar pelo homeschooling foi marcado por muito medo e muita dúvida. E aí eu orei muito a respeito disso e, vendo toda essa realidade ao redor e abrindo meus olhos para ver que os valores que a gente tem como basilares da nossa casa, os valores cristãos, estão sendo atacados e tentando ser destruídos lá fora. Então eu comecei a ver, que o mundo estava arquitetando contra esses valores, contra esses princípios. E isso é um fato, A palavra de Deus diz que se eles odiaram, se o mundo odiou Jesus, quanto mais nós, Então, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, os valores que a gente toma para nós, que são cristãos, são atacados pelo mundo. Nós somos vistos como malucos, como pessoas fundamentalistas, pessoas que são arcaicas. E eu comecei a ver isso e pensar: meu Deus, qual é o meu papel como mãe cristã? O que eu posso fazer pelo meu filho? Será que o melhor que eu posso fazer é entregar ele para essas pessoas que trabalham contra o reino do Senhor? E eu comecei a sentir essa preocupação e esse chamado no meu peito de assumir a educação dos meus filhos e poder orientar eles, instruir eles formalmente, mas também moralmente, religiosamente. Então eu senti muito forte isso e esse fogo que queimou no meu peito, ele superou os meus medos. E claro que depois desse momento de medo, de incertezas, de oração, de Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Será que é isso? Porque nunca foi algo meu, nunca foi algo que eu quis fazer, E aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar sobre o homeschooling, ler livros e tentar me aprofundar um pouco aí. E aí eu já tinha também começado a ensinar meu filho em casa, a alfabetizar ele.
E foi muito interessante, porque assim, eu nunca tinha parado para ensinar meu filho, para alfabetizar ele. E aí, em todo esse contexto, né, no meio de tudo isso, dessa minha reflexão sobre como o mundo está tratando os valores cristãos, sobre esse fogo queimando no meu peito, falando, vai, assume a sua missão, ensine seus filhos, instrua eles no caminho da verdade. Eu também, no meio de tudo isso, eu estava ensinando meu filho, alfabetizando ele, meio que assim, vou ajudar ali para ele ir melhor na escola. Tipo, eu não tinha ainda decidido fazer o homeschooling. Eu comecei a ensinar ele antes. E aí, eu comecei a descobrir uma paixão e um amor por participar desse processo educativo dele, por participar desse processo de alfabetização, essa conquista tão importante na vida dele. E foi algo que foi fluindo muito naturalmente. Então, ao mesmo tempo, eu já estava ensinando ele e eu estava amando fazer aquilo e me descobrindo, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse gostar de ensinar meu filho. E ao mesmo tempo que eu estava ensinando e curtindo muito isso, eu também estava estudando sobre o homeschooling, sobre essa possibilidade, e eu estava sentindo um chamado muito forte no meu coração. Não posso entregar meus filhos assim, de mão beijada, principalmente essa idade que eles estão sendo formados, né? O caráter deles estão sendo formado, a base deles está sendo formada. Eu não posso entregar para pessoas que eu nem sei quais são os valores delas, que muitas vezes os valores delas são totalmente opostos aos nossos valores. Então eu resolvi aceitar esse chamado. E não é fácil. Acho que nenhum chamado é fácil. Quando Deus nos chama para algo, muitas vezes a gente tem que abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita em nós. E sobre o homeschooling foi isso. Às vezes eu brinco e falo, olha, eu não escolhi o homeschooling. Ele me escolheu, né? Deus me escolheu para isso. E não é que eu faço homeschooling obrigada, que eu não gosto de fazer. Vocês que me acompanham sabem que eu curto muito. Quem tá lá no meu Instagram vê que eu gosto muito. Mas não foi algo que foi projetado por mim. Eu acredito que isso foi parte do plano de Deus. E hoje eu levo como a missão da minha vida. Não há nada mais grandioso do que você poder educar os seus filhos na palavra de Deus. Você vai instruir eles nas disciplinas que são importantes para a nossa vida aqui terrena, mas mais do que isso, você vai instruir eles na palavra do Senhor. Você está moldando o caráter deles nos princípios eternos. Você está fazendo com que seu filho seja uma luz nesse mundo. E se a gente tem a condição de fazer com que essa luz brilhe, né, com que Jesus reflita na vida dos nossos filhos, por que não fazer? Claro, é uma decisão que, se você está vendo aí o meu testemunho, né, vai te pegar aí, muitas vezes vai te deixar temeroso, principalmente pela situação jurídica do homeschooling no Brasil, né? A gente está em um limbo, a gente não tem nada que proíba e nada que regulamente, então a gente está aí nesse limbo jurídico. Então isso pode te deixar temeroso, mas eu senti esse chamado. E eu espero que, né, esse chamado que o Senhor tem para muitas famílias comece aí, vocês, né, comecem a aceitar esse chamado com muito comprometimento, com muita seriedade, com muito amor, né, para poder gerar filhos salvos, criar boas pessoas para este mundo, pessoas que resistam a essa inversão de valores. E aí eu comecei a refletir muito e tomei a decisão, mesmo com medo. Falo pra vocês, eu fui mesmo com medo, tá? E hoje eu já não tenho mais medo como eu tinha no início, eu tinha muito medo no início. E hoje eu já levo de uma forma mais tranquila. O Espírito Santo foi acalmando o meu coração, foi me guiando, foi me direcionando, me dando a paz, aquela que excede todo o entendimento. E hoje nós estamos aí já estou no segundo filho, alfabetizando minha segunda filha. O Caleb já está alfabetizado, né? Assim, estamos em aprimoramento de algumas habilidades ali, mas ele já lê, ele já escreve, né? Estamos trabalhando aí em melhorar isso. E pra mim, não consigo me ver mais sem o homeschooling. Mesmo que tenha momentos, né, que eu tenha passado por momentos que deu vontade de desistir, quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, ele faz você seguir em frente.
né? E eu senti no meu coração o homeschooling como um propósito, a educação dos meus filhos como um propósito. Eu sigo uma maternidade, uma educação dos meus filhos como um propósito. Então, quando você tem muito claro qual que é o seu objetivo, você segue nele. E inventa, e vem ondas, e vem dificuldades, e às vezes você pensa em desistir, mas a chama, ela queima no seu peito e ela não te permite desistir daquilo que Deus escolheu para você. Então foi assim comigo, tem sido assim comigo. Graças ao Senhor eu agradeço por Ele ter me chamado para isso, por Ele ter me dado condições, porque realmente eu sei que nem todas as famílias têm essa condição, mas o Senhor me proporcionou viver isso. Ele fez com que todas as coisas pudessem se encaixar para que a gente pudesse viver, né, o plano que Ele estabeleceu para nós. E eu espero caminhar nesse plano do Senhor, eu espero cumprir aquilo que Ele estabeleceu para mim. Porque como diz a palavra de Deus, os planos de Deus são melhores do que os nossos, não é? Não consigo imaginar minha vida sem homeschooling. Por mais que seja uma correria, são 3 crianças, é uma vida agitada, é uma vida de muita doação, é uma vida de sacrifício, é uma vida de abrir mão de mim mesma por eles. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não chamou para a gente viver para nós mesmos, mas Ele chamou a gente para viver da nossa vida pelo próximo. Que o Senhor venha abençoar vocês através desse vídeo. Se você tem medo, se você tem inseguranças, busque em Deus. Busque em Deus essa resposta. Busque nele, que eu tenho certeza que Ele vai te auxiliar, Ele vai te orientar nessa decisão. Eu busquei muito no Senhor e Ele cuidou da gente, tem cuidado da gente até hoje. E peço que permaneça cuidando da gente em todos os nossos dias. E nas vezes que eu me sinto mais fragilizada, mais fraca, Ele está ali me fortalecendo. Então a gente precisa do Senhor quando a gente segue nesse propósito, né? Eu falo muito sobre o homeschooling cristão, eu sou cristã. E por isso tanta menção a Deus. É porque Deus, Ele rege as nossas escolhas, a nossa vida, os nossos valores, os nossos princípios, tudo vem dele. E Ele se preocupa muito com os nossos filhos. Ele sabe o quão nossos filhos são importantes. E as trevas também sabem disso. Quando a gente entende a grandeza de educar no caminho correto, a gente compra qualquer briga. A gente se arrisca, a gente luta pelos nossos filhos, pela alma deles. E é o que eu tenho feito. Eu tenho lutado pela alma dos meus filhos. E espero que, se você tiver condições também, peça em Deus essa força, essa clareza, para que Ele te ajude a lutar pela alma dos seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo, que Deus possa abençoar o homeschooling de vocês, se você estiver fazendo. Se você ainda está pensando sobre isso, que o Senhor possa te orientar nessa escolha, possa acender essa chama no teu coração, possa te despertar para estudar e aprender mais, para que você possa transmitir todo esse conhecimento aos seus filhos. Um grande beijo a vocês, muito obrigada por me assistirem até aqui, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o like aqui no vídeo, por favor. Como diz o Caleb, ative o sininho e nos acompanhe aí. Temos vários vlogs mostrando a nossa rotina, como é o nosso dia. Tem vários, assistam os vídeos, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sugestão ou alguma observação, o que você quiser deixar, um recadinho pra mim. Eu vou ler com muito carinho e vou ficar muito feliz, tá bom? E me siga lá no Instagram, @amãehomeschooler, tá bom? Ó, beijão, a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!